Meu marido me arrastou para aquela festa corporativa, dizendo que eu precisava ficar quieta no canto. Mas quando o bilionário entrou no salão, ignorou completamente Ricardo e caminhou direto até mim. Segurou minhas mãos trêmulas e sussurrou com lágrimas nos olhos. Finalmente te encontrei, Helena. 40 anos procurando por você. Ainda sou louco por você. Ricardo deixou cair a taça de champanhe no chão de mármore. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu deveria ter desconfiado quando Ricardo insistiu que eu o acompanhasse àquela festa. Em 32 anos de casamento, ele nunca quis minha presença em eventos de trabalho. Eu era a esposa que ficava em casa, cuidava da casa, preparava as refeições e não fazia perguntas. Minha função era ser invisível, conveniente, sempre disponível para servir, mas nunca para brilhar. Você vem comigo hoje à noite, ele anunciou numa quinta-feira qualquer, sem levantar os olhos do jornal. O novo dono da empresa vai estar lá. Preciso impressioná-lo se quiser manter meu emprego. Parei de servir seu café, sentindo um aperto no peito. Aos 65 anos, eu já não me lembrava como era ser convidada para alguma coisa. Ricardo sempre me tratou como parte da mobília da casa, algo útil, mas facilmente substituível. Tem certeza que me quer lá? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Ele finalmente me olhou, aquele olhar de desdém que eu conhecia tão bem. Arranje alguma coisa, compre algo barato se precisar. Só não me envergonhe na frente das pessoas importantes. Não me envergonhe. Essas 3 palavras ecoavam em nosso casamento há décadas. Não me envergonhe falando demais. Não me envergonhe com suas opiniões bobas. Não me envergonhe existindo onde você não pertence. Passei a semana seguinte procurando um vestido nos brechós da cidade. Ricardo me dava R$ 200 por mês para todas as minhas despesas pessoais. Roupas, remédios, produtos de higiene, presentes para a família dele, tudo tinha que sair daquele dinheiro. Depois de tantos anos, eu havia me tornado especialista em fazer muito com quase nada. O vestido que encontrei era azul escuro, discreto, de mangas longas. Custou R$ 50 numa loja de usados e a vendedora me garantiu que era de boa qualidade. Passei a ferro com cuidado e pendurei no armário, tentando não pensar em todos os defeitos que Ricardo certamente encontraria. A noite chegou rápido demais. Ricardo saiu do quarto usando um terno caro, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, relógio de ouro brilhando no pulso. Ele parecia um homem importante, alguém que merecia estar naquele tipo de evento. Eu, por outro lado, me sentia como uma farsa. É isso que você vai usar? Ele perguntou ao me ver, seu rosto escurecendo imediatamente. Olhei para meu reflexo no espelho do corredor. O vestido que parecia elegante na loja agora parecia velho e sem graça. Achei que estava bonito. Foi o melhor que consegui com o dinheiro que você me deu. Ricardo suspirou com impaciência. Vai ter que servir. Mas escute bem, Helena. Hoje à noite você fica no seu canto, entendeu? Não chama atenção. Não fala de nada pessoal, não se mete em conversas. São pessoas sérias, importantes. Você não pertence a esse mundo. Assenti em silêncio, sentindo aquela dor familiar no peito. Depois de 3 décadas, eu já deveria estar acostumada com a forma como Ricardo me tratava. Mas a verdade é que a gente nunca se acostuma completamente a ser diminuída pela pessoa que deveria nos amar. O trajeto até o hotel foi silencioso. Ricardo dirigia ouvindo música clássica, checando o celular nos semáforos. Eu sentei ao lado dele com as mãos cruzadas no colo, tocando sem pensar no pequeno colar que usava no pescoço. Era uma corrente simples com um pingente em forma de coração, a única joia que eu tinha que Ricardo não havia me dado. A única coisa que era verdadeiramente minha. Eu usava aquele colar todos os dias há 40 anos, escondido sob as roupas onde ninguém pudesse ver. Era meu segredo. Minha lembrança de um tempo em que fui amada de verdade. O salão do hotel era exatamente como eu imaginava. Lustres enormes de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis, flores caras em todos os cantos.
As pessoas ali eram do tipo que mede sucesso em números de contas bancárias e propriedades. As mulheres usavam vestidos que custavam mais que nosso aluguel, joias que brilhavam tanto que chegavam a machucar os olhos. Fica aqui, Ricardo ordenou, apontando para um canto perto das plantas decorativas. Não saia daqui. Preciso cumprimentar algumas pessoas importantes. E Helena? Ele se virou para me olhar com aquela expressão severa. Fique quieta, não quero que ninguém perceba você. Observei meu marido se afastar, os ombros erguidos numa postura de falsa confiança. Eu sabia que a empresa onde ele trabalhava estava passando por dificuldades. Ouvia as conversas telefônicas tarde da noite, via a preocupação escondida atrás da arrogância. Ricardo estava desesperado para manter seu emprego, sua posição, sua ilusão de importância. Fiquei onde ele me deixou, segurando um copo de água com gás e observando a festa acontecer ao meu redor. Executivos riam alto demais. Suas esposas comparavam bolsas e sapatos caros. Todo mundo ali sabia exatamente qual era seu lugar no mundo, menos eu. 20 minutos se passaram devagar. Vi Ricardo do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de homens. Ele gesticulava muito, o rosto vermelho de esforço. Mesmo de longe, eu conseguia ver o desespero em seus movimentos. O que quer que ele estivesse tentando vender não estava funcionando. Então a atmosfera do salão mudou completamente. As conversas pararam. As pessoas se viraram em direção à entrada principal. Esticar o pescoço para ver o que causava tanto alvoroço, e meu coração quase parou. Um homem alto entrou no salão. Ele usava um terno impecável, tinha cabelos grisalhos nas têmporas e se movia com aquela confiança tranquila que vem do poder verdadeiro. Mesmo de longe, havia algo familiar em sua postura, algo que fez meu coração disparar de um jeito que não acontecia há décadas. É ele. Alguém sussurrou perto de mim. É Gabriel Santoro, o novo dono. Dizem que ele é bilionário, um dos homens mais ricos do país. Gabriel. O nome me atingiu como um raio. Não podia ser. Depois de 40 anos, simplesmente não podia ser ele. Mas quando ele virou o rosto, examinando o salão com aqueles olhos castanhos escuros que eu conhecia tão bem, soube com absoluta certeza. Era Gabriel Santoro, o homem que eu amei com cada fibra do meu ser quando tinha 22 anos. O homem de quem fui forçada a me afastar, deixando meu coração partido naquela pequena cidade onde planejamos construir uma vida juntos. Ele estava mais velho agora, claro, mas o rosto era o mesmo. O maxilar forte, os olhos penetrantes, o jeito como inclinava a cabeça levemente quando estava pensando. Meu Gabriel, que não era mais meu e não era há 4 décadas, me escondia ainda mais nas sombras. Meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que as pessoas ao redor podiam ouvir. O que ele estava fazendo ali? De todas as empresas do país, de todos os lugares possíveis, como era possível que ele fosse o novo dono justamente da empresa onde Ricardo trabalhava? Do outro lado do salão, Ricardo avistou Gabriel e imediatamente começou a abrir caminho pela multidão. Observei horrorizada enquanto meu marido se aproximava do homem que nunca deixei de amar, a mão estendida, o sorriso forçado e ansioso. Gabriel aceitou o cumprimento educadamente, mas mesmo à distância eu podia ver que ele não estava realmente prestando atenção no que Ricardo dizia. Seus olhos percorriam o salão procurando por algo, ou por alguém, e então, como se atraído por alguma força invisível, o olhar dele encontrou o meu. O mundo inteiro parou. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Gabriel Santoro me encarou do outro lado daquele salão lotado. Vi seu rosto empalidecer, vi seus lábios se entreabrirem em choque. A máscara de executivo poderoso desmoronou, e por um breve segundo ele voltou a ter 25 anos, olhando para mim como olhava quando éramos jovens e acreditávamos que o amor podia vencer qualquer obstáculo. Então ele começou a caminhar, direto em minha direção, como se as outras 100 pessoas naquela sala não existissem. Ricardo continuou falando sozinho por alguns segundos antes de perceber que Gabriel não estava mais ouvindo.
Vi a confusão do meu marido se transformar em alarme quando ele seguiu o olhar de Gabriel e percebeu que ele vinha diretamente até mim. Com licença, Gabriel disse para Ricardo sem olhar para ele. Sua voz estava mais grave agora, amadurecida pelos anos e pelo sucesso, mas ainda fazia meu coração acelerar. Preciso falar com sua esposa. Ricardo balbuciou algo sobre Gabriel estar enganado, sobre eu não ser ninguém importante, mas Gabriel não estava ouvindo. Ele caminhou direto até onde eu estava, paralisada entre as plantas decorativas. Parou perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dele. Algo caro e sofisticado, completamente diferente da água de colônia barata que ele usava quando éramos jovens. Helena, ele disse, e ouvir meu nome nos lábios dele depois de 40 anos fez meus olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, sussurrei de volta, mal conseguindo encontrar minha voz. Sem hesitar, ele estendeu as mãos e segurou as minhas, exatamente como fazia quando éramos jovens. Suas mãos eram quentes e firmes, e eu podia sentir que ele não usava aliança de casamento. Estive te procurando por 40 anos, disse ele, a voz embargada pela emoção. Seus olhos escuros brilhavam com lágrimas não derramadas. Finalmente te encontrei, Helena. E preciso que você saiba. Ele falou mais alto agora, alto o suficiente para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Ainda sou louco por você. O som da taça de champanhe de Ricardo caindo no chão de mármore ecoou pelo salão que havia ficado completamente silencioso. As palavras de Gabriel pairavam no ar entre nós como uma ponte que eu não tinha certeza se teria coragem de atravessar. Ao nosso redor, a festa havia parado completamente. Executivos e suas esposas nos observavam com curiosidade mal disfarçada, cochichando entre si. Isso é ridículo. A voz de Ricardo cortou o momento. Ele se colocou entre Gabriel e eu, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Helena, que diabos está acontecendo aqui? Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como eu poderia explicar 40 anos de dor guardada na frente de uma sala cheia de estranhos? Como eu poderia dizer ao meu marido que ele nunca foi nada além de um porto seguro da tempestade de perder o único homem que realmente amei? Os olhos de Gabriel não se desviaram do meu rosto. Podemos conversar em particular? Perguntou ele, com voz suave, mas carregando autoridade inegável. Ricardo riu de forma áspera. Em particular? Ela é minha esposa. Qualquer coisa que você tenha para dizer a ela, pode dizer na minha frente. Não, Gabriel respondeu simplesmente. Não posso. Olhei para aqueles dois homens, tão diferentes um do outro. Ricardo, com quem vivi por 3 décadas numa prisão disfarçada de casamento. E Gabriel, que ainda me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Gabriel, finalmente consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Eu não posso. Não aqui. Não assim. Ele assentiu devagar, compreendendo de uma forma que Ricardo jamais compreendeu. Claro, mas Helena, ele tirou um cartão do bolso do paletó. Por favor, me ligue. Precisamos conversar sobre tudo. Peguei o cartão com dedos trêmulos e quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer todo o meu corpo. Uma lembrança de como era ser tocada com amor em vez de posse. Estamos indo embora, Ricardo anunciou alto, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Agora. Vi a expressão de Gabriel escurecer ao notar o aperto de Ricardo. Por um momento pensei que ele fosse intervir, mas balancei a cabeça levemente e ele recuou, o maxilar tenso num esforço visível. Estarei esperando sua ligação, ele disse baixinho, só para mim ouvir. Ricardo me arrastou pelo salão, passando pelos olhares curiosos e pelos sussurros. Eu segurava o cartão de Gabriel na mão livre, as bordas pressionando minha palma como uma tábua de salvação. A viagem de volta para casa foi um pesadelo de gritos e acusações de Ricardo. Mas eu mal ouvia. Minha mente viajava de volta no tempo, para uma pequena cidade do interior onde eu era jovem, corajosa e desesperadamente apaixonada. Gabriel e eu nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Eu trabalhava como secretária numa pequena empresa,
ganhando pouco, mas o suficiente para ajudar minha mãe viúva. Ele tinha 25 e estava começando o seu primeiro negócio, cheio de sonhos e ambição. Nossa primeira conversa aconteceu numa padaria. Eu estava comprando pão para o jantar quando ele entrou, todo desajeitado e simpático, e deixou cair uma pilha de papéis no chão. Ajudei a juntar, e quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti que minha vida estava mudando. Obrigado, ele disse com aquele sorriso que fazia seus olhos brilharem. Sou péssimo com organização. Deveria contratar alguém só para me seguir juntando as coisas que eu deixo cair. Ri, surpreendida com a honestidade dele. Talvez você precise de uma secretária. Você está se candidatando? Ele perguntou, inclinando a cabeça de um jeito que achei adorável. Não estava, mas 3 dias depois eu estava trabalhando para ele. E 2 semanas depois disso, estava completamente apaixonada. Gabriel era diferente de qualquer homem que eu já conhecera. Ele me tratava como igual, valorizava minhas opiniões, fazia questão de me incluir em todas as decisões importantes do negócio. Conversávamos sobre tudo: sonhos, medos, família, o futuro que estávamos construindo juntos. 6 meses depois de nos conhecermos, ele me pediu em casamento. Foi simples e perfeito. Estávamos na casa dele, jantando a comida que preparamos juntos, quando ele de repente se ajoelhou na frente da minha cadeira. Helena, disse ele com a voz tremendo de emoção, quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Casa comigo? Eu disse sim sem hesitar. Tínhamos 22 e 25 anos e acreditávamos que o amor era suficiente para superar qualquer coisa. Mas a família de Gabriel tinha outros planos. Seus pais eram pessoas tradicionais, ricas, do tipo que media relacionamentos em termos de status social e vantagens financeiras. Quando souberam do nosso noivado, a reação foi brutal. O pai de Gabriel me chamou para uma reunião em seu escritório. Foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Ele me ofereceu dinheiro para terminar com Gabriel, me chamou de interesseira, disse que eu nunca seria boa o suficiente para a família deles. Meu filho tem um futuro brilhante pela frente, ele disse com desdém. Não vou deixar que uma secretária qualquer destrua isso. Eu deveria ter contado tudo para Gabriel. Deveria ter corrido para ele e dividido o peso daquela crueldade. Mas eu tinha 22 anos e estava apavorada. Acreditei nas ameaças do pai dele. Acreditei que meu amor por Gabriel só traria problemas para ele. Então fiz a coisa mais covarde da minha vida. Terminei com Gabriel sem explicar o verdadeiro motivo. Disse que havia percebido que éramos muito diferentes, que eu queria coisas diferentes da vida. Vi o coração dele se partir, vi a confusão e a dor em seus olhos e quase desmoronei, mas me mantive firme. Deixei que ele acreditasse que eu havia parado de amá-lo, em vez de contar a verdade sobre as ameaças de seu pai. 3 meses depois, casei com Ricardo. Ele era 12 anos mais velho que eu, estável, previsível. Não era o amor da minha vida, mas me oferecia segurança. Pensei que conseguiria aprender a amá-lo, ou pelo menos encontrar algum contentamento na vida que ele proporcionava. Estava errada sobre tudo isso. Ricardo se mostrou controlador desde o início, mas levei anos para entender completamente. Começou com pequenas coisas, sugestões sobre minhas roupas, comentários sobre meus amigos, observações sobre meu jeito de falar. Gradualmente, essas sugestões viraram exigências. Depois, ultimatos. Ele me isolou dos meus amigos da época de solteira, me convenceu que minha família era problemática demais, me tornou completamente dependente financeiramente dele. O que eu confundira com proteção era, na verdade, prisão. Por 32 anos, vivi como esposa de Ricardo, desempenhando o papel que ele criou para mim. Aprendi a ficar quieta em jantares, a me vestir do jeito que ele aprovava, a pedir permissão antes de gastar dinheiro ou fazer planos. Tornei-me o tipo de mulher que pedia desculpas por existir. Mas nunca esqueci Gabriel. Carregava nossa história dentro de mim como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Guardava o colar que ele me deu escondido sob as roupas, uma lembrança constante de quando fui verdadeiramente amada. Li sobre o sucesso dele nos jornais ao longo dos anos. Vi seu negócio crescer, se transformar num império.
Celebrava suas vitórias de longe, sempre me perguntando se ele pensava em mim às vezes. Agora, sentada no carro enquanto Ricardo gritava sobre a humilhação que eu causei, segurei o cartão de Gabriel e senti algo que não experimentava há décadas. Esperança. Quando chegamos em casa, Ricardo se trancou no escritório, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Ouvi ele ao telefone, a voz oscilando entre raiva e pânico. Provavelmente ligando para algum superior, tentando fazer controle de danos depois do que aconteceu no evento. Fui para o quarto que dividia com ele há 3 décadas e peguei o cartão de Gabriel. Gabriel Santoro, CEO Grupo Santoro, dizia em letras elegantes, seguido de um número de telefone e endereço de e-mail. 40 anos de separação, reduzidos a algumas linhas de texto. Sentei na cama, encarando aquele pedaço de papel como se fosse a chave para uma porta que eu mantive trancada por tempo demais. Deveria ligar? Deveria abrir essa porta e arriscar descobrir que o Gabriel que me amou aos 25 anos não tinha mais nada a ver com o bilionário poderoso que ele se tornou? Mas então me lembrei do jeito que ele olhou para mim naquele salão. Não foi o olhar de alguém recordando uma lembrança distante. Foi o olhar de alguém encontrando algo precioso que pensou ter perdido para sempre. Peguei meu celular, aquele aparelho velho que Ricardo me deu porque você não precisa de nada moderno, Helena. Meus dedos tremiam enquanto digitava o número do cartão. Tocou 2 vezes antes que ele atendesse. Alô? Só de ouvir a voz dele, meus olhos se encheram de lágrimas. Gabriel, sou eu, Helena. Ouvi a respiração dele falhar do outro lado da linha. Helena, você ligou. Eu não sei o que dizer, admiti, minha voz saindo fraca. 40 anos é muito tempo. É uma vida inteira, ele concordou. Mas quando te vi hoje à noite, foi como se nenhum tempo tivesse passado. Helena, eu preciso te ver. Precisamos conversar de verdade. Não sei se isso é sensato, comecei, mas ele me interrompeu gentilmente. Nada sobre o que sinto por você é sensato. Nunca foi. Mas é real, Helena. Sempre foi real. Fechei os olhos, deixando as lágrimas finalmente caírem. Ricardo nunca vai permitir que eu te encontre. Ricardo não precisa saber, Gabriel disse, sua voz ficando firme. Você é uma mulher adulta, Helena. Não é prisioneira dele. Mas eu era, de tantas maneiras. Financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Ricardo havia construído uma jaula ao meu redor tão sutil que levei décadas para perceber que estava presa. Amanhã, ouvi-me dizendo, tem uma praça perto daqui, a Praça da Matriz. Posso estar lá às 3 da tarde. Estarei lá, Gabriel prometeu imediatamente. Helena? Sim, estive te procurando por 40 anos. Contratei investigadores, segui pistas falsas, nunca desisti de encontrar você. E agora que finalmente te achei, não vou deixar você desaparecer de novo. Desliguei o telefone e fiquei sentada no escuro do quarto, processando o que ele havia dito. 40 anos procurando por mim. 40 anos sem desistir. Na manhã seguinte, Ricardo saiu cedo sem dizer uma palavra. Ainda estava furioso com os eventos da noite anterior, mas também estava apavorado demais com as possíveis consequências profissionais para se concentrar em mim. Passei a manhã numa ansiedade nervosa, mudando de roupa 3 vezes antes de escolher um vestido simples azul claro. Aos 65 anos, meu corpo não era mais o mesmo de quando Gabriel me conheceu. Eu tinha rugas, cabelos grisalhos que escondia com tintura caseira, mãos marcadas por décadas de trabalho doméstico. Seria ele capaz de olhar para mim agora e sentir a mesma coisa que sentiu quando eu tinha 22 anos? Cheguei à praça 15 minutos adiantada e sentei num banco sob uma árvore. O dia estava bonito, sol suave, brisa leve. Crianças brincavam no parquinho enquanto suas mães conversavam nos bancos próximos. Era uma cena tão normal, tão comum, mas meu coração batia como se eu estivesse prestes a fazer algo proibido. Então o vi. Gabriel caminhava em minha direção usando jeans e uma camisa azul simples, parecendo muito menos o bilionário poderoso e muito mais o jovem empreendedor por quem me apaixonei décadas atrás.
Quando ele me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que dissipou todos os meus medos. Helena, ele disse sentando ao meu lado no banco. Você está linda. Ri, nervosa. Estou velha. Nós dois estamos. Estamos com mais experiência. Ele corrigiu, pegando minha mão com delicadeza. E você continua sendo a mulher mais bonita que já vi. Ficamos em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos como fazíamos 40 anos atrás. Me conta, Gabriel finalmente disse. Me conta tudo. Por que você terminou comigo? Por que se casou com Ricardo? Por que desapareceu da minha vida sem olhar para trás? Então contei. Contei sobre a reunião com o pai dele, sobre as ameaças, sobre o medo que senti. Contei sobre me casar com Ricardo porque estava quebrada e sozinha. Contei sobre os 32 anos de casamento que eram mais uma prisão que uma parceria. Gabriel ouviu tudo em silêncio, mas vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Meu pai fez isso com você? Ele disse quando terminei. Ele te ameaçou e você nunca me contou? Eu tinha medo, admiti. Tinha 22 anos e estava apavorada. Achei que estava te protegendo. Me protegendo? Gabriel balançou a cabeça. Helena, você me destruiu. Passei 40 anos achando que não fui bom o suficiente para você, que de alguma forma falhei em te fazer feliz. Gabriel, não. Deixa eu terminar. Ele segurou minhas mãos com mais força. Meu pai morreu há 10 anos. Nos últimos anos da vida dele, tentei ganhar a aprovação dele, provar que podia construir um império sem a ajuda dele. Consegui, mas só recentemente descobri o que ele fez. Encontrei cartas dele, documentos que mostravam como ele sabotou minha busca por você durante anos. Meu coração apertou. Como assim? Contratei investigadores para te procurar, Gabriel explicou, sua voz pesada com emoção. Comecei uns 6 meses depois que você terminou comigo. Eu sabia, no fundo, que algo não estava certo. Você me amava, eu tinha certeza disso. Então tinha que haver outro motivo. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas toda vez que um investigador chegava perto de te encontrar, a pista esfriava. Informações desapareciam, endereços levavam a becos sem saída. Levei anos para entender que meu pai estava por trás disso. Ele pagava pessoas para me dar informações falsas, para garantir que eu nunca te encontrasse. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. 40 anos, Gabriel. 40 anos ele nos manteve separados. E Ricardo sabia, Gabriel acrescentou, sua mandíbula se contraindo. Descobri isso também. Ele sabia que eu estava te procurando e fez de tudo para esconder você. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como você descobriu isso? Meus advogados são muito bons no que fazem, Gabriel disse com um sorriso amargo. Quando decidi comprar a empresa onde Ricardo trabalha, mandei investigar todos os executivos principais. Foi assim que te encontrei, Helena. Vi seu nome nos registros como esposa dele e soube imediatamente que era você. Tudo começou a fazer sentido de uma forma doentia. Por isso você foi ao evento ontem. Não foi coincidência. Planejei estar lá, ele admitiu. Mas não planejei aquela reação quando te vi. Ia abordar você com cuidado, delicadeza. Mas quando nossos olhos se encontraram, eu simplesmente não consegui fingir que você era uma estranha. Olhei para esse homem que me amou por 40 anos, sem saber a verdade, que me procurou incansavelmente mesmo achando que eu havia parado de amá-lo. E agora? Perguntei baixinho. O que fazemos agora, Gabriel? Ele virou meu rosto delicadamente para que eu olhasse nos olhos dele. Agora você me diz o que quer, Helena. Não o que Ricardo quer. Não o que é seguro ou conveniente. O que você quer? Era a pergunta que ninguém me fazia há décadas. Ricardo nunca se importou com o que eu queria. Ele decidia tudo, do que eu vestia ao que eu comia, aos lugares que eu ia. Eu havia me tornado tão acostumada a viver de acordo com as vontades dele que esqueci que eu também tinha escolhas. Quero ser livre, disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Quero descobrir quem eu sou quando não estou com medo. Quero uma vida que seja minha, não dele. Gabriel sorriu,
aquele sorriso lindo que sempre fazia meu coração disparar. Então deixa eu te ajudar. Tenho advogados excelentes que podem cuidar do divórcio. Posso garantir que você esteja protegida financeiramente, que tenha tudo o que precisa para recomeçar. Por quê? Perguntei, precisando entender. Por que você faria tudo isso por mim depois de tanto tempo? Porque nunca parei de te amar, ele respondeu simplesmente. Me casei uma vez, há 20 anos. Durou 5 anos antes de ambos percebermos que eu ainda estava apaixonado por você. Desde o divórcio, nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir nem uma fração do que sinto por você. Meu coração estava tão cheio que doía. Gabriel, eu tenho 65 anos. Não sou mais a garota de 22 que você amava. E eu tenho 68, ele apontou. Não sou mais o jovem empreendedor que mal conseguia pagar o aluguel. Mas o que sinto por você? Isso nunca mudou, Helena. Nunca. Nos 3 dias seguintes, me encontrei com Gabriel em segredo. Conversamos sobre tudo: os anos perdidos, nossos arrependimentos, os caminhos diferentes que nossas vidas tomaram. Ele me contou sobre construir seu império do zero, sobre provar para o pai que não precisava da ajuda dele. Contei sobre os anos vazios com Ricardo, sobre me tornar uma sombra da pessoa que eu era. Gabriel me apresentou seus advogados, que começaram o processo de divórcio. Eles me explicaram meus direitos. Me garantiram que Ricardo não poderia me deixar sem nada. Depois de 32 anos de casamento, eu tinha direito à metade de tudo. Mas Ricardo não ia aceitar isso de braços cruzados. Na 5ª noite, cheguei em casa e encontrei Ricardo me esperando na sala. Ele segurava vários documentos nas mãos, o rosto vermelho de fúria. Você acha que pode me deixar? Ele gritou, jogando os papéis no chão. Eram os documentos do pedido de divórcio. Depois de tudo que fiz por você, depois de te sustentar por 32 anos? Você me aprisionou por 32 anos, respondi, minha voz firme. Algo havia mudado em mim nos últimos dias. Eu não tinha mais medo dele. E isso acaba agora. Ricardo riu, mas não havia humor no som. Você vai se arrepender disso, Helena. Vou garantir que não receba 1 centavo. Vou te destruir na justiça. Pode tentar, disse, surpreendendo a mim mesma. Mas os advogados de Gabriel são melhores que qualquer um que você possa pagar. A menção a Gabriel fez Ricardo ficar ainda mais furioso. Ah, então é assim? Você vai ser a mulherzinha do bilionário agora? Acha que ele realmente te quer, Helena? Olha para você. Está velha, sem graça. Ele só está se divertindo com você, relembrando os velhos tempos. Quando cansar, vai te jogar fora como lixo. Cada palavra foi escolhida para ferir, para plantar dúvidas na minha mente. Era a técnica que Ricardo aperfeiçoara durante décadas, me fazer sentir sem valor, dependente dele, grata por qualquer migalha de atenção que ele me desse. Mas não funcionou dessa vez. Mesmo se Gabriel decidir que não me quer, disse calmamente, ainda prefiro estar sozinha que passar mais um dia com você. Vi algo passar pelo rosto de Ricardo. Não era raiva, era medo. Medo genuíno de perder o controle, de perder a pessoa que ele controlava há tanto tempo. Você não sobrevive sem mim, ele disse, a voz mais baixa agora. Não tem dinheiro próprio, não tem habilidades, não tem nada. Vai voltar rastejando em 1 semana. Então esperamos 1 semana e vemos, respondi, pegando a bolsa que havia deixado preparada perto da porta. Gabriel reservou um apartamento para mim. Vou ficar lá enquanto o divórcio é processado. Caminhei em direção à porta, mas Ricardo agarrou meu braço. Não ouse me deixar, ele sibilou. Não depois de tudo que investi em você. Investi, como se eu fosse uma propriedade, um investimento financeiro que deveria dar retorno. Me solta, disse firmemente, ou chamo a polícia. Ele me soltou como se minha pele queimasse, e vi a realização chegar ao rosto dele. Ele realmente havia me perdido. Depois de 3 décadas de controle absoluto, eu estava escapando. Saí daquela casa pela última vez sem olhar para trás. O apartamento que Gabriel providenciou era pequeno, mas aconchegante, completamente mobiliado e num bairro seguro.
Ele estava lá me esperando quando cheguei, e a preocupação no rosto dele quando viu as marcas roxas no meu braço onde Ricardo me agarrou me fez chorar. Ele te machucou, Gabriel disse, tocando delicadamente os hematomas. Eu devia ter estado lá. Você está aqui agora, respondi. É o que importa. Nas semanas seguintes, mergulhei no processo de divórcio enquanto tentava reconstruir minha identidade. Quem era Helena fora do casamento com Ricardo? Quais eram meus gostos, minhas opiniões, meus sonhos? Eu havia suprimido tudo isso por tanto tempo que parecia estar conhecendo uma estranha. Gabriel foi paciente e gentil durante todo o processo. Ele não pressionou por um relacionamento, não exigiu nada. Apenas estava presente, me apoiando, me ajudando a encontrar meu caminho de volta para mim mesma. Levou 6 meses para o divórcio ser finalizado. Ricardo lutou em cada etapa, tentou me difamar, alegou que eu era infiel e não merecia nada. Mas os advogados de Gabriel eram realmente bons. Descobriram irregularidades financeiras nos negócios de Ricardo, provas de que ele desviava dinheiro. No final, recebi metade de tudo e Ricardo foi discretamente demitido da empresa que agora pertencia a Gabriel. No dia em que o divórcio foi finalizado, Gabriel me levou para jantar num restaurante elegante com vista para a cidade. Eu usava um vestido novo que havia comprado com meu próprio dinheiro, da pensão alimentícia. Era uma sensação estranha e maravilhosa comprar algo para mim sem pedir permissão ou se preocupar com o orçamento. Como você se sente? Gabriel perguntou enquanto brindávamos com champanhe. Livre, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em 40 anos, me sinto completamente livre. Ele pegou minha mão sobre a mesa, seus dedos entrelaçando com os meus. Helena, eu sei que você passou por muito. Sei que precisa de tempo para se curar, para descobrir quem você é agora. Mas preciso que você saiba uma coisa. O quê? Ainda quero me casar com você, ele disse, seus olhos escuros intensos nos meus. Não agora, não amanhã, quando você estiver pronta. Mas quero que você saiba que a oferta está de pé. 40 anos depois, ainda quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Lágrimas encheram meus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Pergunte de novo em 1 ano, disse suavemente. Deixa eu me encontrar primeiro. Deixa eu ter certeza de que sei quem sou antes de prometer ser sua. Gabriel sorriu, levantou minha mão e beijou delicadamente. 1 ano, então. Estarei esperando. E ele esperou. Pacientemente, amorosamente, sem pressão. Passei aquele ano me descobrindo. Voltei a estudar, fazendo um curso de literatura que sempre quis fazer, mas Ricardo nunca permitiu. Fiz amigos novos, reconectei com amigos antigos que Ricardo me forçou a abandonar. Aprendi a dirigir aos 66 anos, algo que Ricardo sempre disse que eu era velha demais para fazer. Gabriel estava presente em tudo, mas de uma forma que me dava espaço. Jantávamos juntos 2 vezes por semana, conversávamos todos os dias por telefone. Lentamente, cuidadosamente, construímos um relacionamento novo sobre a fundação do amor antigo. Conheci a filha dele, Maria, uma mulher linda de 40 anos que me recebeu com os braços abertos. Meu pai falou de você a vida toda, ela me disse no nosso primeiro encontro. Finalmente tenho um rosto para colocar no grande amor da vida dele. E conheci os netos de Gabriel, 2 crianças adoráveis que me chamavam de Vovó Helena e me faziam sentir parte de uma família de verdade pela primeira vez em décadas. 1 ano depois daquele jantar, no mesmo restaurante, Gabriel fez a mesma pergunta. Helena, ele disse, ajoelhando ao lado da mesa enquanto outros clientes observavam com sorrisos. Você ainda quer 1 ano? Ou está pronta para passar o resto da vida comigo? Olhei para esse homem que me amou por 40 anos, que nunca desistiu de me encontrar, que esperou pacientemente enquanto eu me curava e me redescobria. Pensei na garota de 22 anos que disse sim a ele décadas atrás, e na mulher de 66 anos que eu era agora. Sim, respondi, e dessa vez não havia medo, não havia dúvida. Sim, Gabriel, quero me casar com você.
O restaurante inteiro aplaudiu enquanto ele me beijava, e eu senti como se minha vida finalmente estivesse começando de verdade. Nos casamos 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima. Apenas família próxima e amigos queridos. Eu usei um vestido simples cor marfim. Carregava um buquê de rosas brancas. Gabriel estava lindo em seu terno cinza e quando ele me viu caminhando em sua direção, chorou abertamente. Esperei 40 anos por este momento, ele disse durante seus votos, a voz embargada pela emoção. 40 anos sonhando com o dia em que finalmente chamaria você de minha esposa. Helena, você vale cada segundo de espera. Gabriel, respondi, segurando suas mãos. Você me salvou. Não apenas de um casamento ruim, mas de uma vida inteira de me sentir sem valor. Você me mostrou que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para escolher a felicidade. Te amo hoje tanto quanto amava aos 22 anos. Talvez até mais, porque agora entendo o quão raro e precioso é o que temos. Quando o juiz nos declarou marido e mulher, Gabriel me beijou com toda a ternura e paixão de 4 décadas de amor não correspondido finalmente encontrando seu lar. A festa foi alegre e cheia de amor. Maria fez um discurso lindo sobre finalmente ver o pai verdadeiramente feliz. Meus velhos amigos que reconectei depois de anos de isolamento choraram lágrimas de alegria. Era tudo que meu primeiro casamento não foi. Genuíno, caloroso, focado no amor em vez do status. Durante nossa primeira dança, Gabriel me segurou perto e sussurrou. Não vou desperdiçar nenhum dia dos anos que nos restam. Vou te fazer feliz, Helena, prometo. Você já está me fazendo, respondi, descansando a cabeça em seu ombro. E ele cumpriu essa promessa. Nos primeiros meses de casamento, Gabriel me levou para viajar. Visitamos lugares que eu só tinha visto em revistas. Paris, Roma, Tóquio. Ele me presenteava não apenas com coisas materiais, mas com experiências, com memórias. Caminhamos de mãos dadas pelas ruas de Montmartre, comemos gelato sentados nos degraus da Fontana de Trevi, assistimos o sol nascer sobre o Monte Fuji. 40 anos de viagens que deveríamos ter feito juntos, Gabriel dizia sempre. Vou garantir que aproveitemos cada momento que nos resta. Mas não era apenas sobre grandes gestos ou viagens caras. Era sobre as pequenas coisas que faziam meu coração transbordar. Gabriel me trazia café na cama todas as manhãs, deixava bilhetes amorosos pela casa, perguntava minha opinião sobre tudo, de negócios à decoração, me tratando como parceira de verdade. Ele nunca tomava decisões por mim, nunca me diminuía, nunca me fazia sentir que eu era menos que ele de alguma forma. Pela primeira vez na vida, eu estava num relacionamento baseado em respeito mútuo e amor verdadeiro. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nada dura para sempre. Gabriel começou a sentir cansaço incomum há 6 meses. No início, ele atribuía à idade, ao estresse do trabalho. Mas quando o cansaço se transformou em fraqueza, quando ele começou a perder peso, insisti que procurasse um médico. Os exames revelaram a verdade que nenhum de nós queria encarar. Câncer pancreático, estágio avançado. Quanto tempo? Perguntei ao médico, minha voz quase não saindo. 6 meses, talvez 1 ano se responder bem ao tratamento. Ele respondeu com compaixão profissional. 6 meses. Depois de 40 anos separados, depois de finalmente nos reencontrarmos, teríamos apenas 6 meses. A injustiça disso me partiu por dentro. Mas quando olhei para Gabriel, vi aceitação em seus olhos e algo mais, gratidão. 6 meses contigo valem mais que 40 anos sem você, ele disse naquela noite, segurando minha mão enquanto estávamos deitados na cama. Não vou desperdiçar esses meses com raiva ou autopiedade. Vou viver cada dia ao máximo. E foi o que fizemos. Gabriel recusou tratamentos agressivos que o deixariam fraco e doente. Em vez disso, escolheu cuidados paliativos que o mantinham confortável enquanto vivíamos o tempo que restava da melhor forma possível. Passávamos os dias fazendo coisas simples que nos traziam alegria. Caminhadas no parque quando ele tinha energia. Lendo livros um para o outro quando ele estava cansado demais para sair.
recebendo Maria e os netos, criando memórias que eles pudessem carregar depois que ele se fosse. Gabriel insistiu em escrever cartas para mim, uma para cada mês após sua morte. Para que você se lembre, ele disse, que mesmo quando eu não estiver aqui, meu amor por você continua. À medida que as semanas passavam, vi o homem que amava ficando mais fraco, mais frágil. Mas sua mente permaneceu afiada. Seu amor por mim permaneceu forte. Numa tarde de outono, 6 meses após o diagnóstico, Gabriel me chamou para o quarto. Ele estava na cama, muito fraco agora para fazer muito mais que isso. Mas quando entrei, seus olhos brilharam com aquela luz que eu conhecia tão bem. Helena, ele disse pegando minha mão, preciso te dizer algo importante. Sentei na beira da cama, segurando sua mão entre as minhas. Ela estava tão fina agora, tão frágil. Não tenho arrependimentos, ele continuou. Gostaria que tivéssemos tido 40 anos juntos em vez de 6 meses. Mas não me arrependo de um único momento que passamos juntos. Você me fez o homem mais feliz do mundo, Helena. Mesmo no fim, especialmente no fim, você me fez feliz. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você também me fez feliz, Gabriel. Me deu uma vida que eu nunca pensei que poderia ter. Quero que você prometa uma coisa, ele disse, sua voz ficando mais fraca. Quando eu partir, não desperdice o resto da sua vida em luto. Você é jovem ainda, Helena. Tem anos pela frente. Quero que você viva, que seja feliz, que encontre alegria em cada dia. Não consigo imaginar ser feliz sem você, sussurrei. Você vai conseguir, ele garantiu. Porque você é a mulher mais forte que conheço. Você sobreviveu a 32 anos com Ricardo. Você encontrou coragem para recomeçar aos 65. Você vai sobreviver a isso também. Ele fechou os olhos, cansado pelo esforço de falar. Fiquei ali, segurando sua mão, observando o peito dele subir e descer com respirações cada vez mais rasas. Gabriel morreu pacificamente 3 dias depois, cercado por mim, por Maria e pelos netos. Suas últimas palavras foram para mim. Te amo, Helena. Sempre amei. E então ele se foi, levando um pedaço do meu coração com ele. O funeral foi lindo e doloroso. Centenas de pessoas vieram prestar suas condolências, compartilhar histórias sobre o homem incrível que Gabriel era. Mas para mim, a perda era pessoal e profunda, de uma forma que ninguém mais poderia entender completamente. Eu havia esperado 40 anos para estar com ele, e tivemos apenas 18 meses juntos como marido e mulher. Parecia uma piada cruel do universo, um presente dado apenas para ser arrancado de mim. Nos primeiros meses após sua morte, lutei para encontrar sentido em continuar. Acordava todas as manhãs esperando vê-lo ao meu lado, e a realidade de sua ausência me atingia de novo, fresca e dolorosa como no primeiro dia. Mas então me lembrei da promessa que fiz a ele. Lembrei das cartas que ele havia escrito, uma para cada mês. Abri a primeira no dia que marcava 1 mês de sua morte. Minha querida Helena, ela começava na caligrafia dele que eu amava tanto. Se você está lendo isso, significa que já passou 1 mês. Sei que foi difícil, sei que você chorou, que sentiu minha falta, que questionou como continuar. Mas aqui está você, continuando. Isso me enche de orgulho. A carta continuava, contando uma memória favorita dele de nosso tempo juntos, me lembrando de coisas que me faziam feliz, me encorajando a encontrar alegria nos pequenos momentos. Você me deu os 18 meses mais felizes da minha vida, ele escreveu no final. Agora é hora de você viver por nós dois. Viva plenamente, Helena. Viva com alegria. Viva de uma forma que me faria orgulhoso. Chorei lendo aquela carta, mas também senti algo que não havia sentido desde que ele morreu. Esperança. Segui o conselho de Gabriel. Continuei com minhas aulas de literatura, formei-me aos 68 anos. Comecei a fazer trabalho voluntário numa biblioteca local, ajudando crianças a descobrir o amor pela leitura. Mantive contato próximo com Maria e os netos, que se tornaram minha família. E todo mês abria uma nova carta de Gabriel. Cada uma era um presente, um lembrete de seu amor, um empurrão gentil para continuar vivendo. 2 anos após sua morte,
Estava na biblioteca ajudando uma garotinha a escolher um livro quando percebi algo. Estava sorrindo. Um sorriso genuíno que vinha de dentro. E pela primeira vez, desde que Gabriel morreu, não me senti culpada por estar feliz. Aquela noite, escrevi uma carta para ele. Sei que ele não poderia lê-la, mas precisava escrever. Meu querido Gabriel, escrevi. Hoje percebi que estou vivendo de novo. Não apenas existindo, não apenas passando pelos movimentos, mas verdadeiramente vivendo. Você me deu esse presente. Mesmo na morte, você ainda está me ensinando sobre vida, sobre amor, sobre não desperdiçar um único momento. Ainda sinto sua falta todos os dias. Ainda gostaria que tivéssemos tido mais tempo, mas não me arrependo de nada. 6 meses contigo valeram mais que 32 anos com Ricardo. 18 meses como sua esposa valeram mais que uma vida inteira de segurança e medo. Você me ensinou que nunca é tarde demais para escolher a felicidade. Nunca é tarde demais para ser corajosa. Nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Obrigada, Gabriel, por me procurar por 40 anos, por nunca desistir, por me amar quando eu não conseguia me amar, por me mostrar quem eu poderia ser quando parasse de ter medo. Vou viver o resto da minha vida de uma forma que te faria orgulhoso. Vou amar abertamente, viver plenamente, escolher alegria sempre que possível, porque é isso que você teria querido. Te amo. Sempre amarei, até nos encontrarmos novamente. Guardei a carta numa caixa, junto com todos os bilhetes e cartas que Gabriel me escreveu. Tesouros que eu manteria para sempre. Agora, aos 70 anos, olho para trás na minha vida e vejo claramente as duas partes distintas. Antes de Gabriel reentrar na minha vida. E depois. Antes, eu estava sobrevivendo. Passando pelos dias numa existência vazia e controlada. Depois, eu estava vivendo. Verdadeiramente, plenamente vivendo. Ricardo me procurou uma vez, cerca de 1 ano após o divórcio. Ele parecia velho e cansado, diminuído de alguma forma. Pediu para conversar e, por curiosidade, concordei em encontrá-lo num café. Cometi um erro, ele disse sem rodeios. Deveria ter te tratado melhor. Deveria ter te valorizado. Olhei para esse homem com quem passei 32 anos e senti nada. Nem raiva, nem mágoa, nem satisfação por vê-lo arrependido. Apenas uma aceitação tranquila de que aquele capítulo da minha vida havia terminado. Você está certo, respondi calmamente. Deveria ter me tratado melhor. Mas não posso mudar o passado, e você também não. Só podemos seguir em frente. Você é feliz? Ele perguntou, e havia algo parecido com curiosidade genuína em sua voz. Sou, respondi honestamente. Pela primeira vez na vida, sou verdadeiramente feliz. Nunca mais o vi depois daquele dia. Hoje, 5 anos após a morte de Gabriel, acordo todas as manhãs grata por estar viva. Trabalho na biblioteca 3 vezes por semana, ajudando crianças a descobrir a magia dos livros. Tenho um círculo de amigos queridos que me fazem rir e me apoiam. Maria e eu somos próximas como mãe e filha, e os netos de Gabriel me chamam de vovó, com amor verdadeiro. Ainda uso o colar que Gabriel me deu quando tinha 22 anos. Ainda abro as cartas dele que guardei, relendo suas palavras quando sinto saudade. Ainda o amo, com cada pedaço do meu coração. Mas também aprendi a viver sem ele. Aprendi que o amor verdadeiro não termina com a morte. Ele se transforma, se adapta, continua de novas formas. Gabriel me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar. Eu tinha 65 anos quando deixei Ricardo, uma idade em que muitos diriam que é tarde demais para mudanças drásticas. Mas descobri que a idade é apenas um número. O que importa é a coragem de escolher a felicidade, não importa quantos anos você tenha. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela garota de 22 anos que terminou com Gabriel por medo, diria a ela: seja corajosa, lute pelo que você ama. As ameaças e os obstáculos vão parecer insuperáveis, mas o arrependimento de não tentar é muito pior. Mas também aprenderia com essa jovem que fez a melhor escolha que podia com as informações que tinha.
Não posso culpá-la por ter medo. Só posso honrá-la vivendo o resto da minha vida sem medo. Às vezes, quando estou na biblioteca lendo para as crianças, olho ao redor para esse mundo que construí e mal consigo acreditar que é meu. Uma vida cheia de propósito, amor e alegria. Tão diferente da existência vazia que levei por décadas. Gabriel me deu isso. Não apenas com seu amor, mas com seu exemplo. Ele me mostrou que amor verdadeiro não controla, não diminui, não aprisiona. Amor verdadeiro liberta. Amor verdadeiro capacita. Amor verdadeiro faz você querer ser a melhor versão de si mesmo. E mesmo que ele não esteja mais aqui fisicamente, seu amor continua me libertando todos os dias. Recebi a última carta dele no mês passado, marcando 5 anos de sua morte. Minha mão tremia enquanto abria, sabendo que esta seria a última mensagem nova dele que eu receberia. Minha Helena, ela começava. Se você está lendo isso, significa que 5 anos se passaram. Significa que você sobreviveu, que continuou, que viveu. Não consigo expressar o quão orgulhoso isso me faz sentir. Sei que foi difícil. Sei que houve dias em que você não queria levantar da cama, noites em que chorou até dormir. Mas você fez isso. Você viveu. Você escolheu alegria quando seria tão fácil escolher tristeza. Não sei o que o futuro reserva para você, Helena. Talvez você tenha encontrado amor de novo. Espero que sim. Talvez esteja feliz sozinha. Isso também está bem. Qualquer que seja a sua vida agora, espero que seja uma vida que você escolheu, não uma que foi escolhida para você. Obrigado por me amar. Obrigado por me dar 18 meses de pura felicidade. Obrigado por ser exatamente quem você é. Forte, gentil, corajosa, linda por dentro e por fora. Esta é minha última carta, mas não é minha última mensagem. Minha mensagem está em cada dia que você vive plenamente. Está em cada momento de alegria que você escolhe. Está em cada vez que você escolhe coragem em vez de medo. Viva, Helena! Viva para nós dois! E saiba que onde quer que eu esteja, estarei sempre orgulhoso de você. Com todo o meu amor, sempre e para sempre, Gabriel. Chorei quando terminei de ler, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de amor, de aceitação. Guardei a carta com todas as outras, um tesouro que carregarei sempre comigo. E então, saí para viver mais um dia, exatamente como Gabriel teria querido. Porque a verdade é esta: minha história com Gabriel não é uma tragédia. Sim, perdemos 40 anos. Sim, tivemos apenas 18 meses como marido e mulher. Sim, ele morreu cedo demais, e eu ainda sinto sua falta todos os dias. Mas nossa história também é sobre segundas chances. É sobre nunca desistir do amor verdadeiro. É sobre ter coragem de recomeçar, não importa quantos anos você tenha. É sobre viver plenamente, mesmo quando, especialmente quando, o tempo é limitado. Gabriel me procurou por 40 anos e nunca desistiu. Quando finalmente me encontrou, me amou tão completamente, tão perfeitamente, que 18 meses com ele valeram mais que uma vida inteira sem ele. E agora, todos os dias, escolho honrar esse amor vivendo da melhor forma que posso. Fazendo escolhas corajosas, sendo gentil, espalhando amor, ajudando outros a encontrar alegria em suas próprias histórias. Porque no final, não é sobre quanto tempo temos, é sobre o que fazemos com o tempo que nos é dado. E eu escolho fazer cada dia contar. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.